Câncer. Tem muita gente que fala assim, meu Deus, né? Aquele lá é um câncer, politicamente falando. Tem vários por aí. Mas não vamos falar de política agora, vamos falar justamente dessa doença. Convidei o Dr. Giuliano Santos Borges, que é médico oncologista responsável pelo Centro de Novos Tratamentos de Itajaí, e está conosco para falar justamente de câncer e especialmente da fosfoetanolamina, que é uma pílula, entre aspas, aprovado a princípio pela Câmara dos Deputados a ser inserida no mercado. Primeiro, obrigado pela presença, doutor. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer participar aqui do programa para discutir um assunto tão polêmico, né, atualmente no tratamento para o câncer. Aí quando se ouve falar desta pílula, né, as pessoas criam uma esperança muito grande, todos, porque a gente sabe que o câncer é algo praticamente irreversível, né, em certas ocasiões. O que o senhor tem a falar, o senhor que estuda isso, o senhor que acompanha diariamente, e é a sua especialidade, câncer, é câncer de pulmão, como o senhor já disse, mas a gente está no meio, eu estou em rádio, mas a gente abrange todos os tipos de assunto. Essa pílula, ela é a solução ou não? Isso assim, a gente como médico e trabalhando na área de pesquisa para o tratamento do câncer, é importante a gente sempre dar esperança e está sempre estudando novas opções de tratamento. A gente sabe que a gente precisa muito ainda melhorar nos tratamentos para as doenças avançadas, as metastáticas. Mas a gente não pode ter o direito, né, de iludir os pacientes, né, ou levantar falsas esperanças. E eu acho que isso que aconteceu com a fosfetanolamina. Teve alguns resultados alguns anos atrás que foram testados. Habitualmente, como é que é feito? É testado uma substância em animais em que a gente injeta e faz um câncer artificial. E alguns animais responderam com a substância, e a partir daí foi divulgado que era a cura para o câncer. Por que a gente não pode extrapolar essa ideia? Primeiro, porque fazer um câncer artificial, né, induzido no laboratório, não é a mesma coisa que um câncer de mama, um câncer de pulmão, um câncer de próstata em seres humanos, né? A gente sabe que os cânceres, eles têm características muito individualizadas. Por exemplo, o câncer de próstata tem uma correlação muito forte com o hormônio masculino, que é a testosterona. O câncer de mama tem uma correlação com o hormônio feminino, o estrogênio, a progesterona. Então, cada tumor tem a sua particularidade. Então, eu dizer que eu descobri um remédio que trata todos os tipos de câncer seria algo seria utópico, porque são doenças com comportamentos diferentes. Eu posso fazer uma analogia, por exemplo, a uma pessoa que tem uma lesão. Eu estou jogando bola e machuquei meu joelho e estou com dor. O que é isso? Pode ser um rompimento de ligamento, uma fratura do osso, pode ser uma lesão muscular, ou seja, a apresentação é de dor, mas a causa são diferentes. E cada tratamento ou medicamento, nesse caso que o senhor faz analogia, tem uma forma de medicação a ser dada. É justamente em relação aos tipos de câncer que aparece uma pílula dizendo que cura tudo. Isso, exatamente. Que nem, vamos continuar na analogia do joelho, por exemplo. Se eu tive uma fratura do osso, eu vou fazer uma cirurgia. Se eu tive uma lesão no músculo, eu vou tomar um anti-inflamatório. Ou se eu tive um rompimento de um menisco, de um ligamento, eu vou fazer outro tipo de cirurgia. E a mesma coisa é para o câncer. Por exemplo, um câncer de próstata, eu vou fazer o tratamento com um bloqueio do hormônio masculino. Um câncer de mama, eu vou fazer o tratamento com um bloqueio do hormônio feminino. E o câncer de pulmão, vou fazer esquema de quimioterapia ou esses novos anticorpos em que não precisa fazer quimioterapia. Mas são tratamentos completamente diferentes, porque são doenças diferentes com comportamento semelhante, mas as causas são diferentes. Um paciente com câncer de pulmão habitualmente tem um fator de risco relacionado com cigarro. O câncer de próstata não tem. É um fator independente. Se a pessoa fuma ou não, o risco de câncer de próstata é um fator que não está relacionado com o tabagismo. Então, são doenças com comportamentos diferentes, características, sensibilidades. Então, novamente, falar que descobriu uma substância que vai curar todos os cânceres é algo muito utópico. E qual é o problema da fosfetanolamina? É que a partir de divulgação de alguns animais, de alguns camundongos que tiveram produção de câncer sintético, artificial, se espalhou essa informação. É interessante porque se a gente entrar no próprio site da USP,
que é a instituição de respeito em que foi feito, eles têm lá no site dizendo que eles não têm a liberação, eles não têm dados, eles não sabem como é que como funcionou a substância. A própria USP, que faz a medicação, é contra. E ontem, inclusive, saiu uma publicação em que a própria USP entrou com um processo contra esse professor, esse bioquímico, farmacêutico, que ele não poderia ter divulgado isso, levantando como alguns crimes, né? Um é de charlatanismo, ou seja, eu fazer uma divulgação de algo que funciona sem eu não ter a base científica. Então, ele está sendo processado agora pela própria USP, que é a instituição que produz a substância. Como é que algo desse gênero chega a ser aprovado numa Câmara de Deputados? Como é que se chega até lá, doutor? Eu acho, assim, primeiro, a Anvisa, que é a instituição que rege a parte de medicamentos e substâncias no Brasil, ela não autorizou a fosfetanolamida porque não tem dados, né? E as pessoas novamente, não têm o direito de de levantar falsas esperanças quando não tem uma informação precisa. Então, a Câmara aprovar, ela vai contrário à própria instituição da Anvisa, que é a instituição que rege os medicamentos. A Anvisa não aceita essa substância e a Câmara aprova. Por que isso? Na verdade, porque eu acho que começou uma história de curandorismo mesmo, e isso entrou como um telefone sem fio. As pessoas começaram a acreditar e não pesquisar. Porque se a USP produz a substância e no site da USP está dizendo que eles são contra, que eles não têm dados, como que a gente vai acreditar na substância? Quando foi feito os testes, saiu as divulgações no dia 18 de março, saiu as publicações dos primeiros testes que foram refeitos também pela USP, os dados foram negativos. Então, as pessoas começaram a divulgar essa informação, mas elas não entraram no site da USP para ver o que a USP, que é a própria entidade que produz a substância, fala. Por exemplo, no estudo que foi repetido e no dia 18 foi feita a divulgação, o estudo mostrou que a substância não funciona para o câncer, né? E as pessoas continuam com esse telefone sem fio, não funciona, cura, tem pacientes que curaram. Um desespero, parece, né? Ou outros tirando um proveito também pela informação que não é verídica. Então, não tem nem como entrar na seara do assunto que eu imaginava antes em conversar com o senhor, assim, que até uma pessoa bem próxima de mim, tá, mas isso vai ser comercializado, o que é que vai ganhar, qual laboratório, ou vai ser distribuído de uma forma popular? Não tem como entrar nesse assunto. É algo não aprovado. Os estudos foram negativos. Negativo, não vai ter, na realidade, isso. Não pode nem seguir adiante para o Senado. Tecnicamente, se o primeiro estudo for negativo, nem continuaria o estudo. Talvez por pressão política se continue o estudo, mas se a gente considerar que a primeira análise de in vitro, a substância deu negativo, é até antiético a gente expor novamente os pacientes a uma substância em que o laboratório deu negativo. E as grandes discussões são, mas tem alguns pacientes que tomaram e se curaram. Eu não vejo nenhum médico provando isso, né? E tem todo o efeito placebo. Eu digo informação, por exemplo, teve 4 pacientes que tomaram e os pacientes morreram. Por que eles não divulgaram que não funcionou? Porque eles morreram, né? Então, a gente tem uma amostragem das coisas que funcionam, ou que diz que funciona, mas toda a leva de pacientes que tu usou a substância e não funcionou, a gente não tem essa informação. É incrível mesmo, né? É incrível. Bom, nós estamos no finalzinho, deixa eu aproveitar. O senhor esteve no Peru, né? Já que a fosfoetanolamina é algo que realmente ainda teremos que anos à frente estudar, é algo que não se iluda. Dá para se dizer isso para a população. Perfeito. Não se iluda, né? Isso mesmo, acho que essa é a grande informação. E estude, informe-se corretamente antes. O senhor é especialista em câncer de pulmão. Esteve no Peru agora, como é que foi lá? Isso, na verdade a gente teve um encontro da América Latina a respeito de um novo medicamento que a gente vai fazer avaliação em teste a seres humanos, em que a gente não vai utilizar mais quimioterapia para os pacientes com câncer de pulmão, um subtipo específico, e a gente vai usar diretamente um estimulador de imunidade, que é um anticorpo que é aplicado na veia a cada 2 semanas e que ele estimula a imunidade do organismo a destruir as células tumorais. São proteínas que são destruídas ou ligadas
e isso faz com que o sistema imunológico da pessoa consiga descobrir que aquela célula é uma célula cancerígena e conseguir destruir. Isso no lugar de quimioterapia, que atualmente a gente chama de imuno-oncologia, imunoterapia, e é a forma mais avançada que a gente tem atualmente no tratamento para câncer do tipo melanoma, câncer de pulmão. A gente vai ter um estudo para câncer de mama, inclusive, com esse estimulador de imunidade, e não precisar fazer quimioterapia, câncer de bexiga, câncer de rim, e alguns tipos de linfoma. É muita coisa, né? É muita coisa. Que bom. Este tratamento através de uma injeção, isso diminuiria o sofrimento das pessoas que fazem quimioterapia? Isso, a gente tem uma excelente experiência com um protocolo que é essa medicação, é um imunoterápico para câncer de pulmão dos pacientes que não responderam ao primeiro esquema de quimioterapia. Então a gente incluiu em torno de 20 pacientes, a gente tem praticamente zero de toxicidade. A gente tem um quadro, às vezes, como se fosse uma sensação de gripe no outro dia da aplicação. E as respostas são 100%, é o dobro de resposta de diminuição, de taxas de diminuir o tumor, o câncer, com relação à quimioterapia. Então, a imuno-oncologia, a imunoterapia é o dobro de resposta para o subtipo de câncer de pulmão, no caso de células escamosas, e com 10 a 15% da toxicidade que a gente esperaria com quimioterapia. Isso é breve, longo, médio prazo? Nos Estados Unidos e alguns países da Europa já está aprovado. A gente tem aqui através de protocolos, que é programas de acesso expandidos, compassivo ou de estudos clínicos. E a previsão é para metade do ano já está aprovada em comercialização no Brasil, mas nos Estados Unidos já está aprovado. E ao preço? Nos Estados Unidos é extremamente caro. No Brasil a gente imagina que seja mais barato e por protocolos de pesquisa é gratuito. Perfeito. Dr. Juliano Borges, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos. Vamos conversar mais vezes, né? Faz muito tempo que a gente conversou, na época do Bote a Boca no Trombone, junto com Osmar Fernandes, que a gente teve a oportunidade de conversar, mas são assuntos pertinentes e interessantes. A gente tem que estar se atualizando, tem que estar informando a população para que a população possa saber o que está acontecendo e não cair na lábia de muitos aproveitadores, de muitas pessoas que se aproveitam de momentos até políticos para dizer que vou conseguir ou vamos conseguir algo que não existe. Perfeito, eu agradeço a participação e é interessante, a gente está falando de dados confirmados já cientificamente, que já tem aprovação de remédios, de os pacientes procurarem tratamentos com imunoterápicos no lugar de quimioterapia. Então a quimioterapia já não é o principal tratamento, no tratamento mais moderno para muitos tipos de câncer. Perfeito. Muito obrigado, doutor Juliano Santos Borges, participando do programa e trazendo essas informações importantíssimas aí para quem nos acompanha.